Multiplicação e divisão de frações. Vamos começar pela multiplicação. Temos aqui duas frações, 2/5 a multiplicar por 6/3. A multiplicação de frações é muito simples. Primeiro, multiplicamos os números do numerador. 2 vezes 6. E 2 vezes 6 é 12. Colocamos aqui no numerador do resultado. E agora vamos multiplicar os algarismos, os números do denominador. 5 vezes 3, 15. E colocamos no denominador da fração final. Então, tínhamos aprendido para somar e subtrair frações, estas tinham que ter o mesmo denominador. Mas na multiplicação e na divisão isso não acontece. Então, a multiplicação é muito simples. Basta multiplicar o numerador de uma fração pelo numerador da outra e o denominador da primeira pelo denominador da segunda. E ficamos com o resultado. Agora vamos ver a divisão. Temos aqui as mesmas frações, 2/5, 6/3. A diferença é que aqui estávamos a multiplicar e agora estamos a dividir. Para simplificar a operação, vamos passar esta divisão a uma multiplicação. Então, o que é que vamos fazer? Vamos manter a primeira fração igual. Então, primeira fração, 2/5, mantém-se 2/5. Agora, o sinal de divisão passa ao sinal de multiplicação. Vamos transformar esta divisão numa multiplicação. Primeira fração fica igual. E agora, na segunda fração, vamos trocar o numerador com o denominador. Então, nós tínhamos o 6 no numerador. Então, deste lado, vai passar para denominador. E tínhamos o 3 como denominador, que deste lado vai passar a numerador. E agora, já podemos fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 6, 30. E pronto. É muito simples também fazer a divisão de frações. Basta passá-la a multiplicação. E para isso, mantemos a primeira fração igual, 2/5 ficou igual, trocamos os sinais de divisão por multiplicação e na segunda fração trocamos os números. O numerador passou a denominador e o denominador passou a numerador. E depois é só fazer a multiplicação simples. Vamos ver outros exemplos. Então, 3 vezes 7, 21. 6 vezes 8, 48. Temos aqui a multiplicação, que é muito fácil. Agora tínhamos as mesmas frações, mas para a divisão. Então, o que é que fizemos? A primeira fração ficou igual. Mudámos o sinal de dividir pelo sinal de multiplicar. E na segunda fração, trocamos o numerador com o denominador. Estava 7/8, passou a 8/7. E depois é só fazer a multiplicação. 3 vezes 8, 24. 6 vezes 7, 42. Mais um exemplo. Temos aqui duas frações para multiplicar. 9/8 e 4/6. Como é multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 9 vezes 4, 36.
8 vezes 6, 48. Então, agora na divisão, temos as mesmas frações. Para passar esta divisão a multiplicação, primeiro, a primeira fração fica igual, 9 oitavos. 9 oitavos, ficou igual. Segundo, trocamos o sinal de dividir por multiplicar. Dividir passou a multiplicar. E na segunda fração, trocamos o numerador com o denominador. Estava 4 sextos, passou a 6 quartos. E agora fazemos a multiplicação. 9 vezes 6, 54. 6 vezes 8. 8 vezes 4, 32. E pronto. Como vês, é muito simples. Só mais uns exemplos. Temos aqui a fração 3 quartos a multiplicar pela fração 1 quinto. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20. As mesmas frações, mas a dividir. Então, o sinal de divisão passa a multiplicação. A primeira fração fica igual. 3 quartos fica 3 quartos. Na segunda fração, trocamos o numerador pelo denominador. Era 1 quinto, ficou 5 1/8. Então, agora vamos multiplicar. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 1, 4. E agora aqui, nesta fração, tínhamos a multiplicação de um número inteiro por um número fracionário. Então, o que é que eu fiz? Coloquei por baixo do 6 um 1 para transformar o número inteiro num número fracionário, porque qualquer número a dividir por 1 é o próprio número. 6 a dividir por 1 é 6. Eu não alterei o valor do número inteiro. Passei o número fracionário sem lhe alterar o valor. 6 1/8 é o mesmo que 6 unidades. Então, 6 1/8 a multiplicar por 7 nonos. Então, vamos multiplicar o numerador pelo numerador, 6 vezes 7, 42, e o denominador pelo denominador, 1 vezes 9 é 9. Então, agora, o mesmo para a divisão. 6 1/8 a dividir por 7 nonos. Então, a primeira fração fica igual, 6 1/8. Fica igual. O sinal de dividir passa ao sinal de multiplicação. E na segunda fração, trocamos os números. O numerador foi para baixo e o denominador foi para cima. 7 nonos passou a 9 sétimos. E agora é só multiplicar. 6 vezes 9, 54. 1 vezes 7 é 7. Mais uns exemplos. Temos aqui as frações 3 meios a multiplicar por 9 sétimos. Como é multiplicar, é só fazer a operação. 3 vezes 9, 27, 2 vezes 7, 14. A multiplicação é muito fácil, por isso é que transformamos a divisão em multiplicações, que é para ser mais fácil. Então, para passar da divisão para a multiplicação, já sabemos. A primeira fração fica igual. 3 meios, 3 meios. O sinal passa de divisão para multiplicação. E na segunda fração, trocamos o numerador com o denominador. Era 9 sétimos, passou a 7 nonos. E agora já temos aqui para fazer a multiplicação. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 9, 18. Mais uma. 6 quintos vezes 7 oitavos. 6 vezes 7, 42. 5 vezes 8, 40. Na divisão, mantemos a primeira fração igual, 6 quintos, 6 quintos. Mudamos o sinal de divisão para multiplicação
e trocamos o numerador com o denominador na fração seguinte. Então, 7 oitavos passou a 8 sétimos. E agora fazemos a multiplicação. 6 vezes 8, 48. 5 vezes 7, 35. E agora temos aqui mais alguns exemplos, se quiseres treinar em casa, sempre seguindo as mesmas regras. Aqui neste caso ainda simplifiquei a fração, porque 24 sobre 24 é igual a 1. Aqui também podíamos simplificar, bastava dividir por 2, porque são números pares. Dividir por 2 o de cima e dividir por 2 o de baixo. E aqui também, são números pares, podíamos dividir por 2 e ver qual era o resultado. E pronto, é a aula da multiplicação e divisão de frações. Podes ver o vídeo várias vezes e se tiveres dúvidas, perguntas-me na aula ou podes mandar uma mensagem via Classroom. 1, 2, 3, agora é a tua vez.